você faria se pudesse viajar no tempo? Você iria para o futuro ou voltaria para o passado? Mesmo com toda a tecnologia que já existe nos tempos atuais, nós sabemos que isso ainda não é possível. Ou será que é? Hoje nós vamos conhecer a história de Mike Markham, um rapaz que nos anos 90 construiu uma suposta máquina do tempo e desapareceu após os seus experimentos. Mas será que ele realmente conseguiu viajar no tempo? Antes de eu contar a história para vocês, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like no vídeo e se prepare, vamos lá? Vamos conhecer a misteriosa viagem no tempo de Mike Markham aqui no Investigação Criminal Internacional. A nossa história se inicia na pequena cidade de Stanberry, em Missouri, nos Estados Unidos. Michael Markham, um estudante de engenharia elétrica, teve essa ideia para ficar rico. O seu plano era acertar os números da loteria. E como é que ele ia fazer isso? Sabendo os números antes de jogá-los. Para isso ele iria pegar então os números que seriam sorteados, voltar algumas horas no tempo e jogar os mesmos números para então ganhar. Simples, certo? Mas como é que ele faria isso? Voltar no tempo? Bom, primeiro ele precisaria construir uma máquina do tempo. E Mike, em seu próprio quintal, colocou as mãos à obra nesse novo projeto. A sua ideia era construir o que ele chamou de Escada de Jacó. Um nome peculiar, não é mesmo? A Escada de Jacó é o nome informal do arco elétrico que se forma entre dois condutores. São duas hastes metálicas paralelas e curvas, e faíscas sobem entre elas, fazendo um som, um estalado. Explicando de uma forma mais prática, ela funciona assim então. Ao ligar uma alta tensão entre duas hastes, o ar entre elas começa a conduzir eletricidade de uma para outra, formando esse arco elétrico que dá esses estalos que eu falei. Esse arco começa na base e vai subindo até o topo por causa de um efeito da corrente elétrica. Agora, se você for do campo da religiosidade, Escada de Jacó vem de uma passagem da Bíblia, que está em Gênesis capítulo 28, versículos 12 a 14. Lá se conta a história de Jacó, que sonhou com uma escada que ligava o céu à terra, por onde os anjos passariam. E olha, para muita gente, essa escada virou um símbolo espiritual de transcendência, de acesso a algo invisível, até mesmo desconhecido. No experimento de Mike, então, nós podemos dizer que a escada de Jacó, com a força da eletricidade, ligaria dois pontos também, só que, nesse caso, dois tempos ou dimensões diferentes. E o Mike passava horas, gente, estudando eletromagnetismo por conta própria, desmontando aparelhos, rabiscando fórmulas e, claro, fazendo diversos testes. Após dias focado na sua invenção, com peças de um micro-ondas, ele conseguiu finalmente criar a sua escada de Jacó. E foi ali, naquele cenário completamente improvisado, que ele conseguiu um teste que mudaria a sua vida. Após ligar o aparelho, uma marca de calor se formou entre os arcos, no formato de um vórtice. Intrigado com isso, o Mike pegou um parafuso e ele jogou nesse pequeno vórtice. E, segundo relatos do próprio rapaz, o parafuso que deveria atravessar o vórtice simplesmente sumiu. Isso mesmo, de acordo com o Mike, o parafuso que ele arremessou desapareceu dentro do vórtice. Nada de explosão, nada de fumaça, faíscas, não. O parafuso simplesmente não estava mais ali. Só que ele apareceu alguns segundos depois, a alguns metros de distância, em outro canto do quintal. Então, segundo a teoria de Mike, o parafuso teria viajado no tempo, alguns segundos para o futuro. Esse momento foi o gatilho do Mike, porque após fazer novos testes, o seu aparelho queimou. E isso foi o suficiente para dar ainda mais ânimo a ele. Ele tinha certeza de que estava diante de algo extraordinário, porque aquilo não poderia ser só uma falha elétrica. Não, o Mike acreditava que tinha, de fato, criado, por acidente, um minúsculo portal.
Talvez para outro ponto do tempo, talvez para outro ponto do espaço. Logo, Mike sabia que para transportar pessoas, um aparelho maior teria que ser construído. E esse aparelho tinha um preço. No caso de Mike, o preço era energia. A máquina que ele estava tentando construir precisava de muito mais do que um monte de peças de micro-ondas desmontados. Ele queria criar um campo eletromagnético forte o suficiente para distorcer o espaço em volta e talvez até o tempo. Só que para isso, ele precisava de transformadores industriais, que é uma coisa que, vamos lá, né, a gente não encontra numa loja de ferragens. Então ele tomou uma decisão que mudaria tudo, fazendo o necessário para que a sua engenhoca, esse seu plano, desse certo. A gente está em janeiro de 95. O Mike Markham invadiu uma subestação da Missouri Power Company, em Troy, uma cidade que ficava próxima de onde ele morava. Qual era o alvo? 6 transformadores industriais de alta voltagem. Gente, eu tô falando de equipamentos enormes, tá? E que estavam abandonados. Já haviam sido usados para distribuir energia em áreas inteiras e estavam lá parados. Grandes e pesados, juntos eles valiam uma fortuna. Mesmo sem ajuda, Mike, na calada da noite, resolveu entrar na Power Company e roubou os transformadores. Com os transformadores em mãos, ele montou então um novo laboratório improvisado. E a ideia era usar os transformadores para alimentar esse arco de plasma que seria ainda mais potente e bem maior que o primeiro. Um campo de energia tão intenso que, segundo ele, poderia criar um vórtice eletromagnético, uma anomalia dentro do espaço-tempo. Ele dizia que com potência suficiente seria possível ele abrir um portal, e durante esses testes ele continuou observando os fenômenos estranhos que iam acontecendo ao redor dele. Objetos pequenos que pareciam se mover sozinhos, eletricidade estática presente no ar, luzes que piscavam sem explicação, nada muito concreto, nada que ele pudesse provar. Só que para ele aquilo já era evidência suficiente de que ele estava sim chegando lá. Só que a energia do bairro, com todo esse consumo, começou a apresentar problemas. Em um certo dia, um apagão deixou boa parte da região às escuras. A Missouri Power Company percebeu que estava faltando equipamentos ali e abriu uma investigação. E não demorou muito até que chegassem a Mike. Ele foi preso e acusado de roubo de propriedade pública. O Mike ficou preso por cerca de 6 meses. Quando ele saiu, voltou para o mundo com o mesmo brilho nos olhos para o projeto, ou seja, nada mudou nas vontades dele. Ele não era mais só um curioso, agora ele era o cara que roubou transformadores para tentar construir uma máquina do tempo. Só que mesmo preso, a história do louco que tentou construir a máquina do tempo se espalhou, né? Virou notícia nos jornais locais, virou boato de bar, e foi aí que ele recebeu um convite que ia mudar tudo. Uma entrevista no programa Coast to Coast AM, uma rádio americana famosa por dar palco para quem tem essas histórias mais bizarras. Ou seja, aquele ambiente era o lugar perfeito para que Mike Markham contasse a sua história. Durante a entrevista, o Mike contou tudo, contou o experimento com parafuso, o projeto que ele estava tentando construir, a ideia de dobrar o tempo usando campos eletromagnéticos, ele explicou tudo com muitos detalhes. Ele falava com uma mistura de calma e intensidade que deixava até mesmo o apresentador do programa desconcertado. Ele realmente acreditava no que ele estava fazendo e parecia ter um conhecimento daquilo que estava falando. Muitos ouvintes notaram a semelhança entre o parafuso e o projeto Filadélfia, um projeto que ficou muito famoso nos Estados Unidos. O Mike também deixou claro que agora ele só continuaria com o projeto se fosse dentro da lei. Então ele estava ali porque ele buscava patrocinadores que acreditassem na ideia dele. Ele chegou até a deixar o seu número de telefone no ar, caso alguém se interessasse. E o impacto dessa entrevista foi imediato, porque ouvintes do país inteiro começaram a ligar. Ele conseguiu peças, outros compartilharam ideias, teorias, teve também quem ajudou financeiramente para que essa máquina do Mike Markham saísse do papel. Então, repentinamente, o Mike tinha um exército de curiosos, de entusiastas, de crentes do que ele ia fazer lá do lado dele, ajudando a montar uma nova versão do que ele acreditava ser a sua máquina do tempo. Após alguns meses, o Mike voltou ao programa de rádio e falou sobre os avanços com o experimento e disse que estava quase pronto. O próximo teste ele disse que seria diferente de tudo que ele já tinha feito. Falava de uma forma vaga, mas deixava escapar ali uma pista ou outra.
Quando ele foi perguntado no programa o que levaria para sua viagem no tempo, o Mike respondeu que levaria apenas o seu celular, como qualquer um de nós que não sai mais sem ele, né? Disse também que o próximo teste seria em mais ou menos 30 dias. E ele chegou a deixar o seu endereço na rádio para quem quisesse acompanhar, ou mesmo para acompanhar vendo a casa dele na internet. E olha, até hoje nunca se soube se aquele era mesmo o verdadeiro endereço de Mike, e nem o que motivou ele a divulgar o endereço no ar. Mas então, como num truque de mágica, ele simplesmente sumiu. Sem aviso, sem despedida, sem nenhuma explicação, gente. Ninguém mais teve nenhuma notícia de Mike Markham. Nem os amigos, nem os vizinhos, nem os produtores do programa que ele estava frequentando, nem a polícia. É como se o Mike não estivesse mais aqui, nesse tempo. Com o sumiço do Mike, quais foram as teorias, o que as pessoas começaram a confabular? Porque a partir daí a história se transformou numa tempestade, de teorias. Só que nenhuma delas tem provas circunstanciais, tá? A primeira teoria é a mais óbvia e ao mesmo tempo a mais insana, que ele conseguiu ativar a máquina e que foi lançado no tempo, talvez para o futuro, talvez para o passado, talvez, sei lá, para algum lugar onde nem exista tempo e espaço certo. Tem gente que jura que o campo eletromagnético que ele criou abriu o que é chamado de buraco de minhoca e que Mike foi sugado por ele como um portal, ficando preso em outra era, ainda mais nesse espaço de multiversos que a gente tem falado tanto ultimamente. Porém, tem gente que acredita que o Mike morreu durante o teste, que a máquina deu errado e que o corpo dele foi desintegrado ou jogado em algum lugar inacessível, um limbo entre dimensões. Um experimento que saiu do controle e que eliminou seu criador. Outra teoria que ganhou bastante força foi que ele foi silenciado, que alguma agência secreta interceptou seus experimentos, acreditando que aquilo ia funcionar, e decidiu agir antes que ele revelasse alguma descoberta perigosa e poderosa demais, já que ele havia passado seu endereço ao vivo no programa, então eles teriam como encontrá-lo. E há quem ache que ele simplesmente fez o quê? Fugiu. Sumiu do mapa para não ser preso de novo e ficou com o dinheiro arrecadado para si próprio. Ou que ele só quis fugir de tudo e viver tranquilo, longe de todo aquele circo que a história dele tinha virado. Mas olha, com certeza, a teoria mais famosa foi uma que começou a circular na internet. Um usuário anônimo em um fórum antigo contou que achou um jornal antigo dizendo que, nos anos 30, um homem estranho foi encontrado morto numa praia da Flórida. O corpo estava muito queimado e ao lado dele havia um objeto metálico misterioso. Algo que parecia uma versão primitiva de um smartphone. O homem nunca foi identificado. Só que aí vem o detalhe que arrepia. Ele tinha um nome gravado na parte interna da camisa. E o nome? M. Markham. Dizem que, anos após o desaparecimento, um homem que se identificava como Mike Markham apareceu vivendo no Havaí. Não se sabe exatamente o ano, tá? Só que relatos apontam que teria sido ali entre o fim dos anos 2000 e início dos anos 2010, nessa década. Ele estaria vivendo numa situação meio marginal, sem documentos, sem nenhum registro oficial. Um jornalista amador e fã da história original alegou que foi lá, que o reconheceu por uma cicatriz e por semelhanças que batiam com as poucas imagens conhecidas de Mike nos anos 90. Segundo esse homem, o tal sujeito dizia coisas desconexas, como não era para ser assim, ou o tempo não voltou certo. Ninguém sabe ao certo se era realmente ele, porque não há registros oficiais, não há nenhuma foto verificada ou entrevistas públicas com esse tal Mike do Havaí. Mas o rumor cresceu e muita gente acredita que ele pode ter conseguido sim viajar no tempo, só que acabou voltando de forma errada, deslocado, confuso, com a mente alterada pela experiência. Uma das teorias mais insanas diz que ele voltou com a consciência fragmentada. Por exemplo, como se ele tivesse vivido anos fora do nosso plano de realidade e o cérebro não tivesse aguentado o impacto disso. Outros acham que ele ficou preso num loop temporal e que envelheceu e rejuvenesceu várias vezes, e que por isso parecia tão fora de si.
O problema é que essa parte da história, como vocês podem perceber, é muito enevoada, porque uma coisa pode ser verdade, boa parte pode ser invenção das pessoas, né? Ou pior, pode ser uma dessas histórias que misturam tanta ficção com realidade que a gente nunca mais consegue separar uma coisa da outra. O que se sabe com certeza é que até hoje ninguém comprovou oficialmente se esse tal homem no Havaí era Mike Markham. Mas a ideia dele reaparecer anos depois em uma ilha isolada, como uma sombra do que foi, confuso, alimenta ainda mais o mito de que talvez ele tenha conseguido utilizar a máquina. Como eu falei para vocês, eu ia comentar um pouco sobre o experimento Filadélfia. Para quem não conhece, o experimento Filadélfia é uma das teorias de conspiração mais antigas e bizarras dos Estados Unidos. Segundo a lenda, em 1943 a Marinha Americana teria conduzido um experimento secreto na Filadélfia, tentando tornar um navio invisível ao radar inimigo. Mas dizem que a coisa foi muito além. O navio em questão era o USS Eldridge, e a história conta que quando os cientistas ativaram os geradores eletromagnéticos, algo muito estranho aconteceu. O navio sumiu completamente por alguns instantes. E depois, ele teria reaparecido a quilômetros de distância, no porto de Norfolk, instantaneamente. Quando voltou ao ponto de origem, a tripulação estava em estado de pânico total. Alguns homens tinham desaparecido, outros apareceram fundidos, ou seja, grudados ali com o casco do navio, e muitos teriam sofrido colapsos mentais permanentes. A Marinha, obviamente, nega tudo isso. Mas o mito sobrevive há décadas como uma advertência sobre o que acontece quando se tenta mexer com as leis do espaço e do tempo. E tem gente que acredita que o Mike de fato teve acesso a documentos secretos ou mesmo vazados do projeto original da Marinha. E o que ele fez foi tentar replicar a tecnologia por conta própria. Outros dizem que o programa de rádio Coast to Coast AM, esse que ele foi dar as entrevistas, né? Teria atraído a atenção de ex-militares, de cientistas aposentados e até mesmo teóricos do governo sombrio, que teriam fornecido informações mais avançadas, ou seja, informantes internos ali, né? A conexão ficou ainda mais forte quando começaram a circular teorias de que o experimento Filadélfia não foi um fracasso, mas sim um sucesso tão perigoso que foi escondido a todo custo. E o Mike, com sua máquina caseira, teria conseguido tocar na mesma frequência proibida, mesmo sem querer. E olha, você se engana se acha que o caso do Mike Markham, somado ao experimento Filadélfia, são os únicos relatos estranhos envolvendo máquinas, campos eletromagnéticos e desaparecimentos inexplicáveis. Existe uma história que é um pouco menos conhecida, mas que segue essa mesma linha misteriosa. Eu estou falando do projeto Montauk. Gente, imagina uma base militar, tá? Esquecida no tempo, escondida na ponta leste de Long Island, em Nova York. Um lugar onde supostamente o governo dos Estados Unidos realizou experimentos secretos com viagem no tempo, controle mental, portais dimensionais e manipulação da realidade. Então é isso. Bem-vindo ao Camp Hero, o palco principal do chamado Projeto Montauk, uma teoria da conspiração que parece saída direto de um episódio de Stranger Things. E olha, não é coincidência, tá? Porque os criadores da série já admitiram que se inspiraram nesse caso. Dizem que o projeto Montauk começou ali no final dos anos 70 e seguiu até meados dos anos 80, que coincide também com o tempo da série, para quem já assistiu. O objetivo oficial seria uma comunicação e defesa. Só que por baixo dos panos o que rolava lá era muito mais obscuro. O nome mais famoso ligado a isso é Preston Nichols, um engenheiro que jurava ter trabalhado no projeto. O Preston dizia que eles usavam crianças com habilidades psíquicas, chamadas de sensitivas, ligadas a máquinas de alta voltagem, semelhantes à máquina que Mike Markham tentou construir. Preston contou que um dos experimentos abriu um túnel no tempo, uma passagem dimensional controlada por ondas cerebrais e campos eletromagnéticos. Aí mais, segundo ele, seres de outros mundos teriam passado por esse túnel, enquanto os soldados viajavam para épocas passadas e futuras. Mas o mais assustador? Preston dizia que parte da tecnologia usada em Montauk veio diretamente do experimento Filadélfia.
Seria uma continuação não oficial, um reboot secreto do que havia sido iniciado décadas antes com o USS Eldridge. E é aí, gente, que tudo se conecta. O experimento Filadélfia, então, teria sido o protótipo, a primeira tentativa. O projeto Montauk, a evolução desse projeto. E o Mike Markham, o civil, que de forma independente chegou perto demais de alcançar essa mesma ciência perigosa. Seria isso que teria chamado a atenção de agências governamentais, então, e que levou o Mike ao seu desaparecimento? Mike Markham pode ter sido só um jovem excêntrico, cheio de ideias malucas e sem noção dos perigos que estava mexendo. Ou ele pode ter sido um gênio, alguém que chegou perto demais de algo que a humanidade não estava preparada para entender. A história de Mike é mais do que uma curiosidade científica ou uma lenda urbana. Ela é um ponto de interrogação cravado no tempo. Um jovem que ousou brincar com forças que nem a ciência moderna entende completamente. E que talvez, apenas talvez, ele tenha ido longe demais. Mas será que ele foi o único? A conexão com o experimento Filadélfia, os rumores que associam ao projeto Montauk, e se tudo isso fizesse parte de fato de algo maior? O que nós temos hoje são apenas teorias que nos rendem boas histórias. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, deixa sugestões pra gente também dos próximos vídeos aqui nos comentários. Eu não sei onde o Mike está, mas eu sei onde eu quero que você esteja, aqui no próximo vídeo do Investigação Criminal Internacional.